A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos iniciando esta live da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com a responsabilidade hoje de estar transmitindo esse tema discutível, porém necessário para os dias de hoje, né? O tema é Ensinos de Jesus sobre o divórcio. Hoje, quando nós vemos na sociedade que pregam a liberdade em fazer aquilo que eles acham que deve ser feito, criando conceitos segundo as suas experiências ou conveniências, né? Nós queremos estar pautado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E o nosso compromisso é com Deus, é com a palavra de Deus, e por isso nós precisamos ter conhecimento de como nós deveremos estar procedendo diante de Deus primeiramente, mas diante também do mundo, de uma vida abençoada, uma família abençoada, para que nós venhamos estar cooperando com uma sociedade também abençoada. Nós queremos primeiramente orar, pedindo que Deus esteja nos abençoando nesta manhã gostosa, né? E que você venha ser abençoado. O seu coração venha a ser o palco da bênção do Senhor Jesus Cristo e tornar-se um instrumento no reino do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos glorificar o Teu santo nome por esta manhã, em que nós estaremos ministrando, ó meu Deus, esse estudo bíblico, ó meu Deus, de um tema controverso, porém necessário, ó Deus, para que a igreja do Senhor, ó meu Deus, ela venha a ser pautada pela Tua palavra e ser, ó Deus, a igreja evangelista, ó Deus, segundo os princípios da Tua palavra. Nos dê graça, nos dê sabedoria para fazermos o melhor, ó meu Deus, àqueles que nos ouvem, que sejamos abençoadores. Convidamos, ó o Espírito Santo, que nos auxilie para esclarecer cada coração de cada um que estiver nos ouvindo e estudando a palavra do Senhor Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos ler um texto básico da nossa lição, que encontra-se em Marcos capítulo 10 e o verso 9. O evangelista e, logicamente, apóstolo, né, de Jesus, diz o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi o projeto de Deus na vida do homem, em que ele estivesse se unindo à mulher, aquela que Deus a fez de si, tirando do seu lado, para que viesse se tornar a sua auxiliadora, adjutora, e viver uma vida plena, cheio de paz, de alegria, que não sentisse falta de nada. Mas o pecado, ele veio através do próprio homem, e isso veio então a entornar o projeto de Deus, a criar situações que o projeto de Deus, ele veio tornar-se ou ficou disforme por causa do homem, não por causa de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele tem proposto, através de Cristo, da sua palavra, do Espírito Santo, de estar reconduzindo o homem a estar no caminho, a trilhar no caminho de Deus, para glorificar a Deus e para ser abençoado por Deus. O divórcio é o tema de nosso estudo hoje. Devido à extensão
do assunto e sua importância, tendo o texto de Marcos como base, veremos também os ensinos do Antigo Testamento. Serão ainda estudados os textos de Mateus, Lucas, Romanos e 1 Coríntios, que abordam o relacionamento conjugal. Em muitas circunstâncias, as leis de um país não se compatibilizam com as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. É o caso do divórcio. Daí resulta a questão: um casamento pode ser totalmente desfeito de forma a permitir que os cônjuges contraiam novo matrimônio com apoio das Escrituras? Vamos ver neste estudo as alternativas bíblicas para a solução do problema. Este é um tema bastante polêmico, que merece ser debatido. Estou me recordando, quando eu estudava no seminário, isso na década de 80, de 82 a 85, nós ouvíamos muita gente usar de um recurso pelo fato de o Brasil não aceitava o divórcio. Na época, eles separavam aqui, ia para o Paraguai, para casar lá, e voltava casado, porque lá aceitava o divórcio, e dava continuidade na vida, tornando legal aquilo que era proibido aqui no Brasil. O brasileiro sempre com o jeitinho brasileiro para criar alguns atalhos. E isto veio forçar com que o Brasil ele viesse também tomar uma atitude concernente a essa questão aqui no Brasil. Nós vivíamos, antes do divórcio, havia-se o desquite. No dicionário Aurélio, diz assim: desquite, dissolução da sociedade conjugal, pelo qual se separam os cônjuges, os seus bens, sem quebra do vínculo matrimonial. E é justamente isso que a própria Igreja Católica, eles pregaram, e pregam ainda hoje, Eles aceitam a separação, porém, eles entendem que não quebra-se o vínculo matrimonial. O divórcio é a dissolução de vínculo matrimonial, ficando os divorciados livres para contrair novas núpcias. O divórcio no Brasil aconteceu ou foi referendado no dia 26 de dezembro de 1977, Lei 6.515 de 1977. A primeira divorciada foi uma advogada e juíza de paz, chamado Aretusa Figueiredo Henrique Silva Aguiar, Lá em Niterói, ela esteve efetivando o primeiro divórcio do Brasil, pois ela era uma grande defensora e ela acreditava, e os que divorciam acreditam que o homem precisa ser feliz, que não deve ficar preso a nenhum relacionamento. E então, de lá para cá, no Brasil, uma vez instituída, e está tendo divórcio após divórcio, e por qualquer questão. E Jesus, aliás, através de Moisés, ele já veio trazer uma normativa. Jesus, o apóstolo Paulo, ele esteve trazendo uma normativa para o povo de Deus. O divórcio pode ser definido como uma dissolução legal do vínculo matrimonial, como nós dissemos. Ao longo da história, ele existiu em quase todas as
nações. O divórcio no Antigo Testamento. Jesus diz que Moisés permitiu o divórcio por causa da natureza do coração do povo. Mateus 19 e o verso 8, eu quero estar usando a palavra de Deus para nós deixarmos vocês embasados na palavra de Deus, não dizendo que é um pensamento meu, é um pensamento humano, mas da palavra de Deus. Veja só, Jesus dizendo: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Veja só que Jesus ele foi muito claro, enfático em estar dizendo que isto jamais foi a vontade de Deus. Deuteronômio capítulo 24 e o verso 1 ao verso 4, Moisés ele deixou registrado o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e casar com outro homem, e este a aborrecer, e lhe lavrar termo do divórcio, ele o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominável perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus, teu Deus, te dá por herança. Olha bem a explicação através de Moisés. O homem, ele achou algum problema na mulher e quer repudiá-la, pode fazer. Porém, ele vai fazer um documento, né, de divórcio e vai colocar nas mãos dela, tornando ela livre. E ela, no caso, ela vir casar com outro, e esse outro, ele também vir algum defeito e fará um documento e tornar livre, ou ele vier a morrer, esse segundo vier a morrer, ela não pode ser tomada novamente pelo primeiro para ser a sua esposa, porque isto está ofendendo a santidade de Deus. É interessante que os judeus, eles começaram a usar desse artifício de estar dando carta de divórcio por qualquer coisa. Se uma mulher queimasse o feijão, ele já poderia dizer: olha, eu não gosto mais de você e vou dar carta de divórcio, e ele procuraria outra mulher para casar, ainda que naqueles tempos o judeu poderia ter várias mulheres, poderia ter concubinas, né? Mas não poderia cometer de forma alguma adultério, e ele não poderia estar fazendo isto por brincadeira, como se tornou praticamente uma brincadeira, como hoje, né? Nós percebemos que os homens de hoje, e mulheres também,
estão casando e divorciando, simplesmente porque diz assim, acabou o amor, né? Ela deita amando, ou ele deita amando, no outro dia, acabou o amor. Então, vai, faz o divórcio, casa com outro. É por causa disso que nós temos aí uma atriz, ou ex-atriz, né? Até esqueci o nome dela, eu vi essa semana, ela está no 18º casamento. A Gretchen, 18º casamento. Essa aí, ela não é nem um poço sem fundo, né? É um rio sem fim, porque nada para esta mulher. Olha, ela já casou com todo tipo de homem, inclusive até com o pastor, né? Então, queridos, nós precisamos olharmos, atentar para a palavra de Deus. Divórcio não é para nós estarmos brincando, e não se esqueça, nunca foi vontade de Deus. O divórcio nunca foi vontade de Deus. Orientações dadas por Moisés quanto ao divórcio tinham o objetivo de evitar que tal ato fosse realizado precipitadamente. Também visava a preservar o segundo casamento, uma vez que, se a divorciada contraísse novo matrimônio, não havia possibilidade do seu primeiro marido reivindicá-la de volta. Aquela orientação de Moisés fornecia diretrizes, pois um homem podia divorciar-se da sua esposa se houvesse razão adequada. O verso 1 de Deuteronômio 24, 1. Porém, um documento legal deveria ser preparado e colocado nas mãos da esposa. Entre os judeus havia certas divergências na interpretação das orientações deixadas por Moisés quanto à possibilidade do divórcio. Os mais liberais, havia duas escolas, né, daquele tempo de rabinos. Uma era a escola Hillel, que ensinavam, né, uma certa liberalidade, e a outra escola era dos conservadores, chamado Shammai. A escola rabínica Hillel, né, ensinava o que? Por qualquer motivo, inclusive por uma comida queimada, por exemplo, poderia ocorrer o divórcio, né? Parecia que é a escola de hoje. Porém, os mais conservadores da escola Shammai admitiam que houvesse divórcio apenas em caso de infidelidade da esposa. O fato de Moisés ter se pronunciado sobre o assunto tornou-se divórcio uma questão mais séria. Reduzia a possibilidade de um marido retornar à esposa divorciada e, além do mais, desencorajava a transferência leviana da mulher de um homem para o outro. Entre os hebreus, o homem poderia ter várias esposas e concubinas, desde que não fossem casadas com outro homem. Porém, o adultério era causa suficiente para se divorciar. Os que fossem flagrados em adultério seriam apedrejados até morrerem. Levíticos capítulo 20, o verso 10. E Moisés diz assim, deveria ser apedrejados, né? Tanto a mulher como os homens. Lembro daquela mulher adúltera que foi pego e levado para Jesus, né? E todos que estavam acusando disseram, esta mulher foi pega em adultério. O que o Senhor, como o Senhor julga esta situação? E Jesus diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um foi levantando-se e indo embora. Eu não sei se todos tinham pecado com esta mulher, né? Tinha tido um caso
com esta mulher, mas a Bíblia diz que eles sabiam que não era só a mulher ser apedrejada, porque eles estavam com pedras nas mãos, achando que Jesus iria dizer não pode apedrejá-la. Mas o texto de Levíticos diz que era o homem e a mulher que deveriam ser apedrejados, e todos foram embora. E Jesus, depois de estar com a cabeça baixa, escrevendo na areia, levantou a cabeça e disse para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ela disse: olha, não tem ninguém aqui. E Jesus diz assim: ó, vai-te e não peques mais. Se eles não acusaram, nem eu vou estar lhe acusando. Então a lei mosaica era radical a esse ponto. O Antigo Testamento declara que Deus odeia o repúdio. Malaquias 2:16, leamos: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Repúdio significa o rejeitar, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Deus odeia o repúdio, ou rejeitar o próximo. No verso 15, ele orienta também os seus filhos a serem leais ao casamento. Veja só, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Aliás, verso 15: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidar de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Ninguém seja fiel para com a mulher da sua mocidade. Deus, ele condena, o divórcio, condena que você esteja rejeitando a sua adjutora, a sua auxiliadora, que um dia você prometeu com votos sagrados e que viveria para o resto da vida até que a morte a separasse. Sobre o divórcio no Antigo Testamento conclui-se que não é vontade de Deus, embora se permita sob determinadas circunstâncias. Foi instituído para tomar aspecto legal, considerando-se a sua prática entre as pessoas. Nas narrativas do Antigo Testamento, certa vez, os judeus foram obrigados a repudiar suas mulheres estrangeiras após terem voltados do exílio. Esdras 10, 12, Neemias 13, 23. Eles estiveram rejeitando porque eles haviam quebrado uma aliança que eles haviam feito com Deus, de não estar casando com outra mulher que não fosse judia, com nenhuma outra estrangeira, que não estivesse tomando em casamento ou dando as suas filhas para casarem com os povos que eles haveriam de encontrar na terra prometida, na Canaã que Deus estaria dando a eles, e eles incorreram neste pecado, neste erro. E agora, pelo fato de eles estarem retornando à sua terra, e pelo fato de terem uma sociedade mista, eles fizeram, ou realiançaram com Deus. Eles prometeram diante de Esdras e Neemias de que eles estariam mandando embora tanto as mulheres quanto os seus filhos por causa das desobediências que eles tiveram para com Deus. O divórcio no Novo Testamento. Vamos agora analisar
as referências existentes nos evangelhos e nos escritos de Paulo sobre o divórcio. Há declarações importantes a serem examinadas. Primeiro, Jesus. Lucas, capítulo 16, e o verso 18. Jesus, ele diz o seguinte, Lucas 16 e 18: quem repudiar sua mulher e casar com outra, ou quem rejeitar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Jesus não faz qualquer concessão para que o divórcio ocorra. Ele se referia ao matrimônio de uma forma ideal, como instituição divina, em que não deve haver separação. Havendo separação e nova união, há adultério, que é condenado em toda a Bíblia. Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, Êxodo 20, o verso 14, diz: não adulterarás. Então Jesus está dizendo aqui, olha, você vai repudiar a sua mulher por qualquer coisa, porque ela é nervosa, porque ela é bravinha, porque ela não leva a toalha lá no banheiro para você estar tomando banho, que não coloca o sapato na entrada da porta, quando você chega do serviço, você vai repudiá-la? Você vai repudiá-la por causa que ela não faz a comidinha do jeito que a mamãe fazia para você? Você vai estar rejeitando por causa disso? E hoje nós estamos vendo muitas pessoas estarem largando da esposa por causa disto, porque a mulher não é igual à mamãe, A mulher não faz o que a mamãe fazia, porque a comida da mamãe era diferente, então ele está usando deste artifício para largar da mulher. E Jesus está dizendo, olha, isso aí não dá o direito de você rejeitar. E se você deixar, e se você está embasado para você estar fazendo o divórcio e casar com outra, você vai estar cometendo o adultério. Isto vice-versa. Tem muita moça também, porque o marido não é igual ao papai, porque o marido não gosta de levar você para comer no restaurante. O marido não gosta de levá-la na praça como o papai fazia, porque o marido é isso, o marido é aquilo, Isso não lhe dá o direito, minha querida, de largar o seu esposo, e querer arrumar um outro marido. Se isso acontecer, a Bíblia é muito clara dizer que você vai cometer um adultério. Então, que tenhamos cuidado. E a Bíblia, Apocalipse 22, 15, diz assim que os adúlteros não herdarão os céus. Apocalipse 22, 15. É abominação. 21 de Apocalipse, o verso 8, e o verso 27. É abominação. Ezequiel 22, 11 e 12 é tratado como abominação ao Senhor, Você está em estado de adultério por causa do divórcio. Marcos capítulo 10, o verso 11 e 12. Eu sei que eu vou deixar muita gente com a pulga atrás da orelha, mas é para suscitar questionamento e levá-lo à palavra, e eu estou citando a palavra. Verso 11 e o verso 12 do evangelista Marcos diz o seguinte:
E ele lhes disse, quem? Jesus. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela. Comete adultério contra ela. Aqui era a esposa. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Você larga por causa da comidinha que ela deixou queimar e casar com outra, você está cometendo adultério contra ela. Então, te cuida. Na passagem registrada por Marcos, a posição de Jesus é inflexível, tendo sido abordado pelos fariseus sobre o divórcio. O mestre enfatiza que esse não foi o propósito original de Deus. O Senhor criou o homem para se unir a uma mulher e serem, portanto, uma só carne. Marcos 10, 7 e 8. Por isso, deixará o homem a seu pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas um só. Olha o que Jesus está dizendo. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mulher e sua mãe unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. A palavra de Jesus não podia romper a união conjugal. Mateus capítulo 5 e o verso 32. Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casa de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Olha só, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Capítulo 19, e o verso 9 de Mateus, nos diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o casar com a repudiada, comete adultério. Olha só como Jesus, ele está fechando as portas, né, para que não haja a bagunça com o casamento. Por isso que nós, os cristãos, precisam orar muito, pedir orientação de Deus, para que a sua união conjugal, ela venha a ser para sempre, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, porque isso é normal num relacionamento, num casamento, de educações diferentes, de haver, as dificuldades, de haver pensamentos diferentes, mas nunca para se permitir uma separação, a um divórcio. Pelo contrário, para que nós venhamos sobre a graça de Deus, sobre a supervisão do Espírito de Deus, que venhamos entrar no entendimento, e glorificar a Deus, amando um ao outro. Apesar de Jesus não encorajar nem ordenar o divórcio, ele dá uma permissão para que seja realizada a infidelidade nesse caso. Então os cônjuges poderiam separar. Romanos 7, agora é Paulo, capítulo 7, de 1 a 3. 7,
de 1 a 3, o ensino de Paulo. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. O apóstolo Paulo declara que não se pode contrair núpcias caso o cônjuge ainda esteja vivo. Quem o faz comete adultério. Mateus, 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 10, e o verso 11 e o verso 39. 1 Coríntios 7, 10, 11 e 39. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o marido, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, somente no Senhor. A mulher não se separe do marido. Marido e mulher devem fazer o máximo no sentido de viverem juntos, superando suas dificuldades. Esse é o propósito de Deus. Se, porém, apartar-se, que fique sem casar. Verso 11. Conforme as orientações dadas por Jesus, Paulo afirma que o novo casamento constitui-se em adultério. Caso divorcie, deve permanecer sós. Que se reconciliem. Verso 11. A reconciliação é o melhor remédio para a solução dos problemas conjugais, mas só pode ocorrer à medida que houver perdão. O amor é que motiva o homem a um bom relacionamento. 1 Coríntios 13. Se falecer o marido, fica livre para casar. Verso 39. Após a primeira união conjugal, outra só poderá se efetivar, segundo Paulo, quando um cônjuge vier a falecer. Aí então há liberdade para a realização das novas núpcias. Tanto Jesus como Paulo trataram do casamento como um assunto importante. Procuraram mostrar qual a conduta ideal do matrimônio, ignorando os acréscimos feitos pelos homens, as orientações deixadas por Deus. Os judeus menosprezavam as mulheres e, portanto, tinham ideias inadequadas acerca de sua posição no casamento. Jesus, em sua ética, não somente elevou a posição da mulher na sociedade, mas também eliminou a poligamia. Ainda no Novo Testamento, o escritor da carta dos Hebreus recomendou que o casamento fosse digno de honra entre todos e conservado sem mácula. Hebreus 13, verso 4. Divórcio da igreja de hoje. As igrejas têm tomado as mais diversas posições quanto ao divórcio. Enquanto algumas mantêm uma posição mais radical, outras aceitam pessoas
divorciadas como membros. Segue algumas considerações sobre o assunto. Queridos, eu quero eu estou até com um comentário teológico aqui ao meu lado, eu também não vou lê-lo, né, nem vi a hora que nós começamos esta live, e para não prolongar, mas se alguém tiver, né, algum comentário, alguma pergunta, poderão fazer para nós, né, através do contato conosco, passar aqui na igreja, através do Zap, do Messenger, né? Eu nunca sei falar essa palavra, pelo YouTube, entrar em contato conosco. Mas até os comentaristas teológicos, eles têm algumas dificuldades, e analisando pelas escolas, tanto Hillel como Shammai, e como outras escolas teológicas, e estudando a palavra de Deus com acuradas pesquisas, né? Eles têm diversos entendimentos, né? Eu tenho o meu, né? Eu quero até expor. Primeiro, aqueles que vêm para a igreja divorciados, casados com outros, eu não vejo problema algum em recebê-los pelo fato deles não terem tido o conhecimento da Bíblia, justamente para os casamentos que outrora eles fizeram, né? Eles não tinham conhecimento bíblico, não tiveram orientação para o casamento, não foram discipulados, né? E eles casaram e vieram para a igreja, casaram uma vez, segunda vez, vieram a converter ao Senhor e vieram para a igreja. Recebemos sem problema algum, porém, nós não vamos aceitar, né, que ele venha estar largando dessa para uma outra, simplesmente por qualquer problema, a não ser por infidelidade, né? Nós não temos este entendimento. Veja que a própria palavra diz que nunca foi a vontade de Deus. A vontade principal, a vontade, como que eu posso usar uma palavra aqui, primitiva de Deus, se posso dizer, é que o homem e a mulher não viessem separar. Tanto é que ele deixou, né, a possibilidade de estarmos aprendendo, buscar em Deus, através da palavra, aquela que deverá ou deveria ser a nossa companheira e adjutora. Existem pessoas que têm um entendimento seguinte: acontece o adultério, e principalmente se for um casal jovem, a moça ou o rapaz, eles não vão ficar agora numa sofrência por culpa do outro, já que o divórcio é a anulação do casamento, né? Está anulando por causa de um erro, de um pecado, né, que algum cônjuge cometeu. Quem foi a parte ofendida está livre para um outro relacionamento. Então existe entendimentos, né? E eu também, né, eu tenho assim uma simpatia, né, para essa questão, né? A gente tem visto alguns fundamentos que dá este norte também para isto, mas nós não poderemos aceitar de forma alguma uma igreja que venha aceitar qualquer tipo de divórcio por qualquer questãozinha, né? Principalmente para aquelas pessoas, depois de alguns meses, alguns anos,
os jovens dizerem assim: olha, nós estamos separando por incompatibilidade de gênero. Amados, aonde? Quando nós podemos permitir que isto seja razão para a separação? Ora, houve um namoro, onde você poderia estar descobrindo se o seu gênero era compatível um ao outro. Você teve tempo de conhecer a família, de ver a procedência da moça ou do moço, a educação que eles tiveram para ser o seu futuro esposo ou esposa. Só depois de 1, 2, 10 anos você vai separar. E é interessante que separa com meses logo você aparece com um loirão de olhos verdes ou um morenão de olhos verdes, dizendo que teve a revelação de Deus, que este é o seu homem ou este é a sua esposa, e que o pastor é obrigado a fazer o seu casamento. Para com isso, minha querida, né? Procure orar, procure buscar. E se você vai encontrar osso no casamento, você deve roer até que a morte separe. Ora, você deveria ser sábio o suficiente. O tempo de namoro era o tempo que você deveria estar descobrindo se ela poderia ou ele poderia ser a sua companheira, o seu companheiro. E se você foi inadimplente para observar esses quesitos, você deve roer o osso até que a morte o separe. Para isso, eu sou radical. Jesus foi radical. O apóstolo Paulo foi radical, né? E nós pregamos que somos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Pregamos que nós somos discipulados pela palavra de Deus. E numa hora dessa eu vou jogar tudo isso por água abaixo? Eu não posso aceitar. Eu falo como pastor. Segue algumas orientações finais. O casamento deve ser realizado segundo a orientação do Senhor. 1 Coríntios 7, 39, nós já lemos. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14 e o 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridão e queridona, você quer casar? Principalmente essa palavra para aqueles que querem casar. Você deve procurar pessoas que professam o mesmo credo que você professa, que creem no mesmo Deus que você crê, que aceita as doutrinas bíblicas sobre a sua vida, ele esteja aceitando para com ele. Paulo está dizendo: não venha se pôr em julgo desigual. Eu já ouvi várias pessoas, vários jovens dizendo: pastor, na igreja não tem moço bonito ou moça bonita, né, para nós casarmos. Ué, se não tem, vai evangelizar, vai pregar lá fora, né? Esteja pregando, discipulando, né? Traga para o seio do Senhor Jesus Cristo e depois você casa com ela. Mas primeiro discipula, depois você casa. Já ouvi pessoas dizendo: não, pastor, eu vou casar e depois, obrigado, querido, e depois ele se converte.
Ele é tão bonzinho, né? Ele é tão bonzinho, né? Ele é um amorzinho de pessoa. Pois que casa, ele vira um diabinho, né? Ele vira um capetinha. E aí você começa a vir na igreja pedir para que o pastor esteja fazendo campanha de oração de 10 dias, de 40 dias, para que o diabo da sua casa vá embora. Mas você que colocou ele lá, foi você que ele colocou na sua vida, porque você somente viu o olho, né, dele, você só viu o tamanho dele, você só viu a barriguinha trincada dele, né? Aí, depois de anos, você quer que nós venhamos entrar nesta batalha. Jesus está dizendo: não se ponha em julgo desigual, meu querido, não venha, né? Aí você, como eu já disse, mas eu até confesso, queridos, que a igreja precisa acordar para isso. Os nossos jovens precisam acordar, os nossos jovens, principalmente os homens, vocês precisam estudar mais, né? Vocês precisam ser inteligentes. Você precisa ser mais cuidadosos com a sua pessoa, com o seu visual, com a sua moralidade, com a sua ética. Você precisa ser um homem de ética para impressionar as moças da nossa igreja. Chega de ser esses homens, né? Esses homens rudes, esses moços que se fica falando só gírias, esses moços que não sabem serem românticos, esses moços que não sabem serem pessoas, né, que atraia, faça com que as moças caiam no seu agrado, na sua forma de ser, né, para com elas. Os nossos moços precisam melhorar, e aqueles que já casaram, eu aproveito também, né? Você precisa melhorar no seu relacionamento também para com as suas esposas, as suas noivas eternas, né? Ou namoradas eternas. Mas nós não vamos falar de casamento aqui, nós estamos falando sobre divórcio, tá? Então, nós não deveremos estar procurando julgo desigual. Colossenses 3, 18, 19 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Assim como você age para com o Senhor, você seja submisso ao seu marido. Eu quero chamar a atenção de muitas mulheres. Fala assim: eu obedeço a Deus, mas o meu marido, não, né? O meu marido não. Meu marido, ele tem que comer na minha mão. Não, do mesmo jeito que você é submissa ao seu Deus, você tem que ser com o seu marido, né? Você está sobre uma missão de agradar ao seu marido, uma missão de ajudar ao seu marido, uma missão de estar enobrecendo o seu marido, uma missão de estar fazendo com que o seu marido ele fique ousado para alcançar os seus sonhos, para enfrentar os intempéries da vida. Você está sobre esta missão, aquela missão da mulher ajudadora, a missão daquela mulher que está intercedendo constantemente para o seu marido e cumprindo com as obrigações da casa, né? Lavando a sua roupa, cuidando da sua cozinha, cuidando dos seus filhos, tendo uma casa limpa. Amados, eu tenho uma mulher hiper abençoada, né? Hiper abençoada, cuida da minha casa. Eu tenho prazer de ficar na minha casa, pelo fato dela cuidar da minha casa, pelo fato dela preocupar em fazer as coisas que eu gosto, no que eu como, salgado, doce, quando eu visto, preocupado comigo, no que eu falo. Se eu estou falando palavras erradas, me corrige, né? É uma mulher completa, uma mulher submissa, e graças a Deus não é uma mulher chata, né?
Eu tenho prazer de ficar perto da minha mulher. Tem mulher que, olha, ela profetiza, ela fala em línguas, ela tem o reteté, mas o marido corre léguas para ficar longe da casa dela, né? Porque ela não sabe conversar, ela não é conselheira, conselha Deus e todo mundo, menos o marido, menos a sua casa. A primeira igreja sua, querido, é a sua casa. O primeiro membro da sua igreja, querida, é o seu marido, com muito amor e paciência, né? Sendo uma mulher zelosa para com você. Mas também nós não vamos aprofundar nisso aqui. É um outro tema para nós estarmos aprofundando. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura, né? Então, maridão, para que não venha a haver possibilidade em um pensamento do divórcio entrar na sua casa, Paulo está dizendo: maridos, amai a vossa esposa. Lá em Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, para nós amarmos a esposa como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de entregar a sua própria vida por ela. Então, queridão, você se desdobre em amar a sua esposa. Eu sempre pego no pé dos maridos mais velhos, né? Vai ficando velho, esse maridão vai ficando enjoado, chato, um maridão que não se preocupa tanto mais com o seu visual, né, como veste, não se preocupa tanto de ser o homem galanteador de quando tinha 18, 19 anos, né? Galanteios com os olhos, galanteios com palavras, galanteios com gestos, né? Você vai ficando enferrujado, né? É aquele camarada que acha que a esposa é obrigada agora a fazer tudo. Ele é um aposentado e ela tem que fazer tudo ainda para ele. Querido, a Bíblia diz que você não deve tratar com amargura, com rispidez, né? Não ser desonesto para com elas no tratamento, mas tratá-la com muito amor, com muito carinho. Isso é muito bom, querido. Eu sempre fiz isto na minha vida e estou fazendo, e isto é bom porque eu só estou ganhando. Provérbios 31, 10 a 11, né? Há um texto aonde o rei ele começa a tecer. Quem acha uma mulher virtuosa, grande coisa, a maior riqueza, você o acha. Leia, né? Medita nesses textos que nós estamos citando para você. Normalmente, muitos desentendimentos são causados porque um dos cônjuges não tem cumprindo com os seus deveres. Deve-se tomar muito cuidado com esse aspecto na vida conjugal. Então nós citamos algumas coisinhas aqui que você deve estar se preocupando. Meu queridão, minha queridona, estou falando para você, né? Acorda. Minha irmã, acorda e vá para o espelho. Olha como é que você está. Como você está tratando de você mesmo. Passa uma pinturinha legal no seu rosto, penteia esse cabelo, passa perfuminho, passa desodorante, porque já abracei irmãs que o sovaco estava feio, né? Toma cuidado aí, toma cuidado. E você, maridão, mesma coisinha. Compra o desodorante, no mínimo, compra um desodorante, toma banho, né? Você que tem um chulezinho no pé, meu queridão, toma cuidado, põe bicarbonato no seu sapato aí, né? Que acaba com o chulé, né? Cuidado. Agora, outra coisa que deve ser observada: perdão e reconciliação. Mateus 18, 21 e 22. Sem a existência, e Colossenses 3, 13, né? Sem a existência do perdão, não pode haver convívio. O crente tem que estar disposto a perdoar e a esquecer as faltas que são cometidas
contra ele. O crente tem que estar disposto a perdoar e esquecer as faltas que são cometidas contra ele. Perdão é perdão. É esquecer o passado e você não está relembrando quando estiver tendo algum outro probleminha. Passou, passou. Tenha um coração cheio de amor, porque você vai ter um coração cheio de graça para perdoar as falhas da sua irmã, da sua esposa ou do seu esposo. E então não haverá possibilidade de haver divórcio na sua vida. Toda a igreja deve orar para que o Espírito do Senhor esteja agindo nos lares. As estatísticas mostram que anualmente milhares de lares são desfeitos. No processo de divórcio, todos os membros da família sofrem sérias e dolorosas consequências. Há um ditado que diz assim: na briga de elefantes, quem sofre é a grama. Na briga dos pais, e se porventura houver separação, quem sofre são os filhos, principalmente se eles forem pequenos, né? Irmãos, eu estou prestando atenção há muito tempo e olhando mais para os atores americanos. Quase todos os atores que têm problemas nos seus casamentos foram por causa de separações com seus pais quando eram crianças. Todos eles sempre relataram: os meus pais se separaram, os meus pais se separaram. Isso os levou muitas vezes para as drogas, levou para a prostituição e levou para problemas emocionais que não conseguem se firmarem em casamentos. E nenhum relacionamento se torna sério na vida deles, porque a raiz está na separação que houve, que foi trágica para eles quando ainda era criança dos seus pais. Então, muito cuidado, muito cuidado. Os nossos filhos, herança do Senhor, e nós devemos pensar muito para que não haja separação e nós estejamos entulhando a vida das nossas crianças, os corações dos nossos filhos com esse trauma, e eles não venham sofrer nos seus casamentos. Tenhamos a maturidade necessária para lidar com as diferenças no relacionamento conjugal, e que, sobretudo, coloquemos constantemente nossas famílias no altar do Senhor, intercedendo por sua unidade e firmeza na palavra de Deus. Graças a Deus, eu tenho tido um casamento abençoado. Sou casado pela segunda vez, como muitos sabem, e só casei-me porque a primeira, ela faleceu. Aprove a Deus Ele estar levando a minha primeira esposa, Silvia, e casei-me com a Elba, a minha amada, a minha namorada, né? Que tem me feito muito feliz em todos os aspectos, né? Não foi uma tomada de decisão impensado, pelo contrário, foi procurando uma orientação de Deus, olhando para as virtudes da Elba, olhando para os princípios da Elba, né, se condizia com os meus e com a palavra de Deus, procurando saber dela como ela tinha visão de uma família já montada, para então nós decidirmos a estar casando. E graças a Deus vivemos bem. Graças a Deus nós temos uma família muito compacta, onde o respeito está sobre nós, e eu sempre estou procurando viver bem com ela, para que as minhas filhas, para que os meus genros que eu tenho com os meus filhos, eles estejam sugando o máximo possível
de um verdadeiro relacionamento que está dando certo por causa da palavra de Deus e por observar a palavra de Deus. Já tivemos algumas diferenças? Já. E também, com certeza ainda eu vou ter, mas nada nos separará um do outro, porque Deus está conosco. A palavra de Deus é o nosso norte. Eu quero te abençoar, meu amado irmão. Você é da nossa igreja e os outros que estão ouvindo através desta live. Que Deus esteja abençoando. Mais uma vez, se você estiver com alguma dúvida com respeito àquilo que nós ministramos, procure-nos para nós estarmos conversando à luz da palavra. E se nós não soubermos, nós estaremos recorrendo a quem tem um conhecimento maior, para que você não fique em dúvida e a bênção do Senhor repouse sobre você e através de você venha alcançar os seus filhos e os seus futuros, filhos, como netos e bisnetos, venham ser abençoados pelo envolvimento com esse Deus. Senhor Deus e eterno Pai, eu abençoo, ó Pai, a cada vida que nos ouviu, cada homem, cada mulher, cada casal, que jamais o Senhor venha permitir que o espírito do divórcio maquiavélico, esse espírito mundano que é pregado por essa sociedade que não tem base alguma bíblica, que procura ministrar segundo os conceitos das suas conveniências, meu Deus, que nós estejamos longe deles, mas nos apropriarmos dos teus ensinos, da tua palavra, e que esta venha nortear a nossa vida, e venhamos ser abençoados e abençoadores. Que o Senhor esteja, ó meu Deus, abençoando cada casamento, cada relacionamento. O Senhor, ó meu Pai, esteja, ó Deus, derramando do teu grande amor, ó Deus, sobre cada homem e cada mulher, e que eles venham vencer as diferenças que neles há, dar coragem ao homem para se superar nos seus erros e nas suas falhas, nas mulheres também a se superarem nas suas falhas, nos seus erros, ó meu Deus, e que o Espírito Santo verdadeiramente esteja trazendo um coração contristado, totalmente, ó meu Deus, ao quebrado diante do Senhor, no amor do Senhor, e venham viver uma vida de paz. Nós abençoamos todos os casais em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe e vos guarde, e que os seus casamentos sejam coroados da graça do Senhor, da alegria, o casamento cheio de humor no Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.